tudo bem com vocês? O meu nome é Joyce e hoje estamos aqui para apresentar o nosso podcast Somos Um. Ao meu lado eu tenho a nossa amiga, companheira e mulher de Deus, Angélica Hoffman. Seja muito bem-vinda, Angélica. Muito obrigada, prazer estar com vocês. E também teremos ao nosso lado a nossa pastora da Fonte Church Curitiba, Aline Duarte. Seja muito bem-vinda, pastora. Muito obrigada, como a gente disse, é um prazer estar aqui. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito especial. Minhas discípulas, amadas, ovelhas, tá aqui representando a Fonte, né? E realmente tenho certeza que vai ser um tempo muito bom. Então, pastora, você tem assim, falado bastante, né, sobre o assunto da mesa. Nós estamos aqui na mesa, pode tomar seu café, tem um bolo, tem um petisco. E queríamos saber, ouvir um pouquinho de você sobre essa experiência da mesa. Fale um pouco assim pra gente, como que isso despertou pra você, o que aconteceu? Na verdade, assim, o que aconteceu é que eu sempre gostei dessa questão da mesa, a louça e tal. Mas isso nunca foi uma coisa evidente na minha vida, né? Quando eu era criança, a minha mãe, ela sempre nos deu muita dica de etiqueta. Ela trabalhava com uma pessoa e essa pessoa era, né, tinha um poder aquisitivo muito bom. Então, logicamente, a gente sabe que a etiqueta da mesa, anteriormente, ela era mais para essa classe, uma classe mais alta, verdade. né? E como a minha mãe tinha muito conhecimento e convivia com essas pessoas, então ela sempre, né, nos trazia, né, ensinos e coordenadas sobre isso. Então, sempre não pode pôr o cotovelo na mesa, não fecha a asa, e não sei o quê. Né? A gente tem essa mania de ficar aqui assim, né? Então, sempre que ela via a gente nessa posição, alguma coisa assim, ela sempre dá um toque, ó, fecha a asa e tal. E assim, a gente cresceu com esse tipo de ensino, só que a gente só usava isso fora de casa, né? Então, se a gente tinha algum lugar que a gente tinha mais pessoas com a gente, ela tinha que mostrar que os filhos dela eram educados, né? Então, os filhos dela tinham que mostrar isso. Enfim, passou, né? Nós não tínhamos, assim, o hábito de sentar à mesa todos os dias, nem todas as refeições. A gente tinha o hábito, mas datas sazonais a gente sempre estava na mesa. Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo. O Natal lá em casa sempre foi um Natal, assim, bem emblemático. Não por conta, assim, das coisas de comer ou não, mas porque a gente... Era um momento que os meus pais se preparavam, especialmente a minha mãe. Família, né? Isso, essa questão da família. Nós somos em 4 irmãos, né? Então, assim, a nossa casa sempre estava cheia. Além de nós, temos os nossos amigos, né? Bom, passou isso, né? Eu também não tinha o costume... E eu levei esse costume comigo, né? Mas as datas sazonais, assim. Então, depois que eu casei, a gente comia vendo uma série, assistindo alguma coisa, né? Então, sempre foi comum, assim. Não me incomodava, né? Porque uma correria, a gente estava sempre na correria, então mais rápido, né? Estamos cansados, vamos encostar no sofá, mais gostoso. Enfim, isso foi passando, anos de casado. E eu comecei, há uns 2 anos atrás, a observar melhor essa questão de etiqueta, mas assim, de material de mesa. Roupa de mesa, louça e tal. E eu comecei a pesquisar e percebi que isso era uma profissão. Eu não imaginava que isso era uma profissão. Então, a mesa, além... A gente tem dois caminhos de falar da mesa, né? A gente tem a parte afetiva e tudo isso que vai levar para o lar, família. E a gente tem a parte profissional, enfim. Sim. E aí, olhando para esse lado, eu comecei a perceber que isso era uma profissão, que existia gente que realmente conseguia fazer dinheiro mesmo com isso. E eu comecei a ir atrás desse tipo de conteúdo. E nesse tipo de conteúdo eu fui descobrindo. E comecei a fazer com que isso fizesse parte da minha vida. Né? Comecei a investir mais em louça e tal. Não que isso seja uma necessidade, tá? No momento eu podia fazer isso, então não é uma necessidade que a gente... tem que comprar louça para ir para a mesa. Não é nada disso, né? Mas... Dá para usar o que a gente tem. Abrir o armário. Abre o armário, o que tiver lá, usa. Pega o que você tem. Seja vaso de vidro transparente, seja uma louça italiana, uma louça portuguesa, linda, maravilhosa, que a sua vozinha guardou lá e ficou para você, essa mesmo vai usar, né? Então, assim... Que legal. E a ideia justamente é essa, da gente tirar um pouquinho desse olhar técnico e vitrine e trazer pra gente de verdade, né? E aí isso começou a fazer parte da minha vida. E aí eu comecei a fazer uma transição, né, de tipo assim, agora a gente vai voltar para a mesa, vamos usar essa mesa porque ela serve de verdade, né? E isso começou também um pouco mais depois que o Arthur nasceu, né? O Arthur, quando ele começou a alimentação inicial,
a gente sentava na mesa que fica mais fácil, né? Colocava o Bem cadeirão, mais fácil. né? Mais fácil, né, gente? E é difícil, às vezes, fazer a criança parar. E ainda um determinado tempo, né? Exatamente. Então eu precisava do apoio da mesa para isso. E aí eu percebi que a gente começou indiretamente a sentar na mesa, né? Era bem mais fácil. E isso começou a fazer mais parte da minha vida. E só que essa transição de você sair do sofá para ir para a mesa, às vezes ela é meio custosa. Por quê? Não era um hábito. E segundo, pra que eu vou fazer isso? É muito mais fácil ficar no sofá. Eu vou comer do mesmo jeito. Assistindo televisão, né? Então, assim, só que quando você... Aí, falando do outro lado, né? Do outro caminho. Quando você começa a olhar pra isso como um caminho do lar, como um caminho não da casa. Lar e casa são coisas diferentes, né? Então, olhando pro caminho do lar, aí você começa a entender o porquê que eu vou sentar na mesa. O pra quê que eu vou sentar na mesa. Por que que eu vou desligar a televisão? Que é algo que a gente faz com o Arthur desde que ele começou a alimentação inicial. Ele não assiste nada durante a refeição. Seja televisão, seja celular. Nós não zeramos tela dele. Ele tem os limites, né? Mas nesse horário... Nesse período é primordial. Agora é hora da alimentação. E ele mesmo cobra da gente estar na mesa. Ele mesmo coloca o pause lá no desenho dele. E ele mesmo já sabe que é esse momento. Então, assim, eu percebo que é algo que eu tô passando para ele diferente de nós, né? Por exemplo, óbvio que a minha mãe, ela tinha muitas intenções de que estivéssemos à mesa. Mas a minha mãe sempre trabalhou, meu pai sempre trabalhou. Então, nós passamos uma infância com eles trabalhando. Era uma outra realidade, Era uma outra realidade. Uma criança nos anos 90, a mãe trabalhava. Qual que era a nossa responsabilidade? Tá com a casa limpa quando a mamãe chegava, Cuidar né? dos irmãos. Cuidar dos né? irmãos, como eu era mais nova. Eu também era mais nova. Eu tava no meio. Eu também tava no meio. Eu tinha uma irmã mais nova também, só que era 5 anos mais nova que eu, minha irmã. E aí as minhas velhas que ficavam ali na retaguarda das duas, né? Então, assim, mas a gente tinha a nossa prioridade tinha que ser limpar a casa, a mãe chegar em casa, a casa tá limpa. Isso acontecia sempre? Obviamente que não. Sei lá, a mãe chega em casa 18 horas. Exatamente. 17h50 saía correndo. É o que eu ia falar. Enfia aqui, coloca ali, dá um jeito lá. Sim, né? E a mãe... Obviamente ela vê, né? Mas ela, ok, que lindo, muito obrigada, tá? Né? A gente fica brincando a tarde inteira. Essa mãe vai chegar, pelo amor de Deus. Estela, pelo amor de Deus. É onde a parceria acontece, né? É a parceria dos irmãos que vai entrar em unidade ali mesmo. Então, nesse assunto, a mesa chegou, então, comecei a olhar para esse lado, assim, mais nesse período, assim, de começar a pesquisar e ver que estava começando algo diferente, né? Eu acho que a gente ficou um período muito grande da nossa história, sem que isso fosse prioridade. Agora, eu vejo que está acontecendo uma revolução nos lares, especialmente lares cristãos, mas não só os cristãos, muitos lares estão voltando para essa questão de sentar à mesa. Eu acho que a pandemia acabou acontecendo um pouco disso também. Verdade, né? A gente tem duas vertentes, né? Alguns entraram em ilhas e se trancaram nos seus quartos, outros voltaram para suas casas e ali fortaleceram alguns laços, né? Então, a gente vê, por exemplo, a gente também é mais ou menos do período dos anos 90, já do finalzinho dos anos 90, né? Sim. Então, um período que a gente ficou na história sem isso ser prioridade, se você for analisar. Dos anos 2000 até agora, 2010, 2015, que isso começou a voltar, né? Então, assim, eu vejo que agora a gente está num período muito importante, agora familiarmente falando. Né? Eu acho que muita coisa aconteceu, muitas pessoas abriram os olhos e passaram muito perto da morte ali na pandemia. Sim, e a gente não pode negar que isso também nos abre os olhos, né? Essa questão, né? Esse paralelo entre a morte e a vida, isso às vezes faz a gente pensar um pouco o que é realmente valoroso e para onde a gente vai, o que a gente quer enquanto estamos aqui, né? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta de vocês, mas acho que sim. E você falando essa questão, né, de que às vezes nós temos percebido muito isso no lar cristão, né? Há uns meses atrás, eu levo meu filho, ele faz terapias, nós estamos num processo de acompanhamento, diagnóstico de autismo, né? E há uns meses, uns 2 ou 3 meses, no fim da sessão, com a fono do meu filho, ela sempre vem dar aquele feedback, dizer como foi a sessão, o que aconteceu. E ela falou assim, mãe, vocês têm o hábito em casa de fazer as refeições na mesa? Aí eu falei, olha, às vezes sim, porque nem sempre a gente consegue estar ao mesmo horário ali. Né? Principalmente o horário do almoço é só de final de semana, que a gente tá em casa. Porque nós almoçamos no trabalho. E então, de final de semana, às vezes dá certo, né? Aí eu falei, olha, às vezes a gente consegue.
Aí ela assim, não, é porque, no caso, né, como ele tá ainda evoluindo e se desenvolvendo com relação à fala, é muito importante esse tempo, mesmo que seja nas jantas, nos finais de semana, de vocês sentarem com ele na mesa, porque ali é olho no olho, né, você tá conversando, ele está vendo você verbalizar as palavras, né, então, veja só, uma profissional, e aí falando ali da necessidade, né, eu falei assim, nossa, foi muito legal, assim, né, pra gente acordar e pensar, poxa vida. Então, não é só na questão afetiva, que a gente sabe que é muito bom também, mas até mesmo no desenvolvimento, né, das crianças, dos nossos filhos, né? O quão isso faz uma diferença. Porque a mesa, assim, a gente tá falando bastante sobre isso, mas a mesa, ela traz muito essa questão, assim, do convívio do ser humano. Do convívio emocional. Nem sempre na mesa, gente, a gente vai ter boas conversas. Às vezes a gente vai ter conversas difíceis, né? Quantas conversas difíceis que nós tivemos em uma mesa? Eu sou uma pessoa que gosto muito de receber em casa pessoas. Gosto muito, eu gosto de arrumar uma mesa, eu gosto de organizar, eu gosto de colocar bonitinho, tudo combinando. Mas nem todas as pessoas que eu recebi na minha casa entenderam. Entendeu? E muitas vezes você pode ser... Eu não estou falando que isso é proposital, mas naturalmente, por isso não fazer parte de um contexto da vida da pessoa, ela pode entender como, tá querendo se aparecer. Pode entender se, tá querendo mostrar que tem. Ou, tá querendo mostrar que eu não tenho. Pra que tudo isso, né? Então, teve pessoas que eu recebi na minha casa que chegaram com a mesa pronta e falaram, mas pra que tudo isso? Quem vai vir aqui? Você! Né? Então, por outro lado, eu também já recebi pessoas de eu querer honrar, nossa, eu vou fazer uma mesa linda para essa pessoa. E essa pessoa não percebeu que a mesa era importante naquele momento, sentou no sofá e comeu no sofá. E o lugarzinho dela ficou lá, né? Olha só. E eu fiquei assim, chocadíssima. Eu falei, mas gente, como assim, né? Mas eu preciso entender o quê? Que não é sobre a pessoa que quis me afrontar, alguma coisa, nada disso, ou não deu valor para aquilo, mas é porque isso não faz parte do contexto dela. Né? Então, assim, ninguém falou para ela assim, senta aqui na mesa. Vem aqui na mesa. E mesmo assim, alguns chegam naquele ponto de pensar assim, mas esse lugar não é para mim. Eu não tenho o porquê estar neste lugar, né? Então, é muito simples e muito profunda essa questão da mesa. Às vezes, e não é nem a questão do que você vai comer. É a questão de estar junto, que seja um arroz e feijão e ovo, que nem eu falei outro dia, né? Que seja, vamos dar uma pesquisada nas receitas de ovo. Ovo pochê, ovo rolê, ovo mexido de hotel, ovo frito em formato de coração. Uau! Ou um florzinho de coração lá. Mas, enfim, gente, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente insistir, porque... E muitas vezes aqueles que estão perto de nós vão falar assim, mas que frescura, pra que isso agora todo dia? Sujar tanta louça. Sujar tanta louça. Gente, é muito comum, sério. É muito comum as pessoas não quererem por causa da louça. Mas porque a gente tá, assim, numa mesa informal agora, mas numa mesa formal, são 2, 3 pratos, 3 taças, 6 talheres. Então, eu penso, pra que tudo isso, gente? Eu pego o mesmo garfo, eu posso comer o doce salgado, não tem problema nenhum, né? Só que é justamente a experiência que isso vai levar, né? E muitas vezes a gente, justamente, essa questão do imediatismo tá levando a gente para excluir processos, excluir momentos, né? Então, o imediatismo vai levar a gente para quê? Tomar água com a mão na pia e comer com uma colher o arroz, o feijão e o acompanhamento e tá tudo certo, né? Pronto, resolvi minha vida, não vai ter louça para lavar. E uma coisa que a gente tem que entender é que enquanto a gente tiver vida, tem louça para lavar, né? Sempre, para sempre vai ter louça. Tem, né? Sempre tem. E aproveitando esse momento, né, de mesa, lar, queria saber mais um pouquinho sobre você, pastora. Além de pastora, você também é baterista. Conte um pouquinho mais pra gente sobre isso. É verdade. Sou baterista não sei quantos anos mais, é melhor a gente não fazer essa conta. Não. Eu comecei aos 13 anos a tocar bateria. Na verdade, eu observava muito, né, o Ministério de Louvor da nossa igreja. Tinha alguns bateristas ali que eu vidrava, né? E às vezes eu acho que ficava até meio constrangedor para eles, porque eu realmente focava ali. Mas para mim isso era um instrumento muito distante, porque eu sempre achei muito difícil, né, uma coordenação motora de todos os membros do corpo, o cérebro trabalhando em todos os membros ao mesmo tempo, e sobre harmonia e sobre ritmo, né? Obviamente que eu não vou conseguir. E aí eu entrei no Ministério de Louvor, a minha irmã mais velha canta. Todos os meus irmãos cantam, né? Que com legal. exceção a eu. Porque você é baterista. Canto também, porém não bem, né? E tudo que ela fazia, eu queria fazer também. Então, entrou no Ministério de Louvor e eu também entrei.
E a gente, na igreja que a gente participava, tinha um ponto de pregação, né? Antigamente tinha igreja sede e nos bairros tinha ponto de pregação. E a gente frequentava esse ponto de pregação e lá a gente cantava, dançava, fazia parte do ministério infantil, né? Os pontos de pregação normalmente são para pessoas do bairro. E eram, né? Não sei se existe mais. Mas era das pessoas do bairro e as pessoas do bairro frequentavam. Então era mais ou menos assim, 20 pessoas, né? 50 crianças. Um grupo menor de 20 pessoas com 50 crianças e é isso que acontecia. Então, ali a gente ficava muito à vontade, a gente fazia de tudo, né? E aí a gente começou a frequentar a sede. E aí eu comecei a cantar com a minha irmã lá, né? Então eu ficava sempre na sombra dela, né? E eu comecei a não conseguir mais ficar na sombra dela. Começou a ficar muito evidente a minha falta de habilidade ao cantar, né? E aí a igreja disponibilizou aulas de música. Então, teve aula de violão, de bateria, de teclado, vários, né? E eu me inscrevi fazer aula de violão. Obviamente que eu queria muito fazer aula de bateria, mas eu tinha certeza que eu não ia conseguir e não me inscrevi. E aí meu líder veio conversar comigo, um grande músico, alguém que foi muito importante na minha vida. E ele falou assim, Aline, você vai fazer aula de violão? Eu falei, sim. E ele que ia dar aula de violão, tem muita técnica, né? Ele, Aline, o que realmente te chama, não é a bateria? E eu nunca tinha falado nada sobre isso, né? Provavelmente ele percebeu a minha vidração pela bateria, né? E aí ele falou assim, não é a bateria que te chama? Eu falei, ele. Então por que você se inscreveu a fazer violão? Eu falei, porque eu acho muito difícil. Ele, então, todo instrumento é muito difícil. Tudo que você for fazer vai desafiar a sua cognição, vai desafiar os seus movimentos, vai te desafiar. Então, tudo vai ser difícil para você quando você estiver aprendendo algo novo. Se é a bateria que te chama, não se importe com isso, apenas faça. Eu gostei do que ele me falou, me senti desafiada. É uma coisa que funciona comigo, é me sentir desafiada, que eu tenho que fazer. Ajuda, né? Me ajuda, é uma boa motivação. E aí eu comecei a fazer a aula e comecei a me desenvolver. Conclusão que hoje eu não toco violão, toco bateria. Até hoje eu não consegui aprender o bendito, pelo amor de Deus. E em qual igreja que foi, pastora? Então, essa foi a primeira igreja que eu frequentei. Eu frequentava a igreja luterana, né? E a luterana, ela tem muito disso da questão musical. Eles têm muita facilidade de desenvolver músicos, né, na luterana. São pessoas que realmente têm um viés muito bom nessa parte, né? E ali, mas assim, faz muitos anos, né? Então, alguns 20 anos atrás. Alguns aninhos, poucos. Então, assim, foi nesse momento que eu comecei a me desenvolver. Ali foi um ponto de partida, mas eu comecei a me desenvolver nessa questão das aulas. Não parei ali, não foi só a aula da igreja que eu fiz, continuei fazendo aulas de me especializar, né, em escolas, né? Nunca fiz faculdade de música, não foi para esse caminho que eu fui. Né? Apesar de alguns músicos que estão ouvindo aqui dizer que bateristas não são músicos, nós somos, ok? Nós somos a cozinha e o coração do corpo. Mas tudo bem, não vou levantar assuntos. Não é essa a questão, o ponto em foco. Mas e eu fico feliz, assim, quando eu comecei, eu era uma das únicas meninas que tocava, né? Então, na minha época, não tinha baterista. Então, a minha professora... era raro, né? Bem raro, bem raro. E a minha professora era baterista, uma das únicas que eu via, então eu vim conhecer baterista mulher, tipo, sei lá quanto tempo depois. E toda vez que eu ia em algum evento que não me conheciam e tinham informado que ia um baterista, sempre passava uma baqueta pro Dani, que é o meu marido, né? Então eu chegava no evento e já entregavam, o baterista chegou, então pode ir ali, então fica à vontade, regular lá a bateria e tal. E ele passava a baqueta pra mim assim, não sou eu, é ela. Aí todo mundo, tipo, como assim ela? Né? Uma mulher. Sim, né? Uma mulher, né? Então, hoje eu vejo que isso mudou muito. Nós temos muitas bateristas. No nosso meio mesmo, na nossa igreja, já temos 4, né? É verdade. Então, assim, eu fico muito feliz, gente, hoje, né? Eu fico muito feliz de ver que isso realmente está acontecendo, porque eu tive algumas dificuldades que eu tive que lidar com isso. De não me sentir capaz justamente porque não era um instrumento feminino. Né? Você olha para hoje nem tanto, mas você olha para uma menina que diz que faz aula de algum instrumento, você vai pensar em teclado, talvez o violão, flauta, né? Violoncelo, ou que ela canta, mas o último que vai falar é baterista. Então, toda vez que alguém... E era uma coisa que por muito tempo eu não falava que eu era. Se alguém descobria, eu falava, sim, eu sou baterista. Porque eu ficava um pouco escondida nessa questão desse estereótipo. Não, mas você é menina, como é que você toca bateria? Né? Então...
E não tô defendendo nada que, tipo, a gente pode ser o que a gente quiser, a gente tem que ser o que Jesus quiser. Essa é a grande verdade. Jesus queria que eu fosse baterista e eu fui. Seguiu esse caminho, né? Lógico que nesse período muitas coisas aconteceram, tive que lidar com muitas coisas, tive que lidar com situações, lidar com pessoas, né? Tive bons companheiros e companheiras na minha caminhada, tanto de professores quanto de colegas de ministério mesmo, pessoas que fizeram parte da minha vida, líderes que fizeram parte da minha vida, que não me deixaram desistir. Porque em muitos momentos eu fiquei com muita vontade, né? Tipo, vamos para outro instrumento, ou simplesmente não vamos tocar. Tanto que teve um período que eu saí do Ministério de Louvor, eu ainda não tocava bateria. Só voltando nesse ponto. Eu comecei a fazer aula de bateria, até que eu entrasse no Ministério de Louvor tocando bateria, foi um período longo, né? E eu ainda ficava na sombra da minha irmã, não dava mais para me esconder, todo mundo já tinha descoberto meu dom, meu talento, meu não talento. Estava à mostra. Eu já estava exposta. O dia da exposição foi que a gente estava gravando um CD demo na igreja, e é bem sensível o aparelho, né? E ele pegou uma desafinação ali. E eu tinha certeza que era eu. E aí, o meu líder começou a dizer, gente, a gente precisa ver quem que é da onde que é essa desafinação e tal. E eu, gente, sou eu. Só que eu era muito tímida, não tinha coragem de falar que era eu, mas eu sabia que era eu. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos testar voz por voz. E tinha mais uns 45 pessoas no ministério, e foi, não sei lá quantos cantores, uns 20 cantores, foi testando, eu falei, fulano, não testa, porque eu tenho certeza que sou eu. Não, vamos testar, acho que ele não quis me constranger, tipo assim, de acreditar que eu tava realmente desafinando, mas era eu mesmo. Antes de ter acreditado. Devia ter acreditado. Né? E aí, o que aconteceu? A gente teve uma transição, né, na nossa igreja, uma mudança ali no ministério, e a gente tava com uma lacuna de baterista, e um cantor começou a tocar bateria, sabia tocar bateria. Ele não era baterista, mas ele sabia tocar bateria. Aí ele começou a tocar, tal, por um tempo, e eu no vocal. E aí teve uma reunião que a gente fez, e uma das pessoas falou assim, olha, nós temos 2 buracos aqui. Nós temos um buraco na bateria e um buraco no vocal. A Aline não tem que estar no vocal, ela tem que estar na bateria. E o fulano tem que estar no vocal. Eu acho que a gente tem que fazer essa mudança. Gente, se eu tava ruim cantando, tocando então, meu Deus do céu. A hora que ela falou isso, eu falei, ela tá louca, só pode. E aí eu comecei um novo período da minha vida. Me desafiar a tocar em grupo, porque é diferente, né? Você tocar na sua cabeça, você tocar invisível e tocar em grupo. E foi um momento, assim, bem desafiador. Passamos por esse momento, mas conseguimos passar por esse momento, mas foi bem desafiador pra mim. Bem desafiador. Mas, graças a Deus, glorifica a Deus a vida dessa pessoa até hoje. Que porque bom, né? Foi Teve a ousadia de talvez... Teve a ousadia e a visão que aquele momento era necessário, sabe? Sim. Então, foi necessário realmente, pra mim foi muito necessário, tanto que eu toco até hoje. Essa pessoa que tava cantando, canta até hoje também. E uma voz linda, e ela tava realmente sendo desperdiçada ali na bateria, e eu, né, tava desperdiçando ainda mais no vocal. Então, é isso aí. Mas é muito bom, né? Quando a gente tem uma pessoa que consegue olhar de fora, assim, e ver os talentos, né? Uhum. Porque, tudo bem, a gente até pode conseguir fazer uma outra coisa além daquilo que a gente, sei lá, tem o talento nato, vamos dizer. Uhum. Mas é bom quando a peça está encaixada no seu devido lugar. Sim. Porque aí vai dar certo. Porque ela funciona. Funciona. E vai se realizar. Hoje, você toca e toca muito bem. Glória a Deus. Né? Conheço muitos bateristas. Uhum. Né? E nada contra. Meu marido também toca bateria. É verdade. Não, mas meu marido toca bateria, teclado, violão, baixo, guitarra. Assim, mas eu sempre falo pra ele que, assim, tem os instrumentos que toca melhor. Uhum. Não é porque ele toca tudo que ele toca muito bem tudo. Todo 100%. Né? Exatamente. Porque você acaba também se dedicando mais e tendo a sua própria habilidade e facilidade com um ou outro, né? Então, hoje olhando, né, você tocando, participando da banda, até mesmo da igreja, né? É muito lindo de ver, né? Que você cumpre um papel, que é um papel que você entende que é seu e que é algo que você gosta. Sim. Então, como a gente flui naquilo que a gente gosta de fazer. Não é por obrigação, não é para tapar o buraco de ninguém, mas é porque eu gosto daquilo. Sim. Eu gosto de fazer isso. Sim. E, assim, nesse período todo de aprender a tocar, eu sempre entendi que isso não era sobre mim. Tive a oportunidade de tocar em bandas seculares, mas eu não entendia que era algo que Deus me deu para funcionar no reino, entendeu? Então, eu não tenho, né, não vou falar isso aqui, não é sobre isso, mas
tem muitos bateristas e músicos cristãos que, tudo bem, tocam secularmente, tocam fora, né? fora, tocam dentro do ministério. Eu acredito que nós que estamos à frente de um instrumento, estamos funcionando dentro de um reino, é exclusivo, eu acredito, né? Então, lógico que a gente vai falar disso, a gente vai para outra vertente, sobre ganhar dinheiro, sobre ser músico, música é uma profissão, sim, mas eu acho que tem algumas coisas que elas precisam ser bem referenciadas. É muito fácil a gente confundir os ambientes que estamos, se não estamos funcionando de acordo com o que o Criador fez para a gente funcionar. Né? Obviamente, eu não nasci tocando bateria, eu aprendi a tocar bateria. Eu tenho certeza que isso me desenvolveu. Eu tenho certeza que tem pessoas que tocam bateria que começaram muito antes do que eu e se desenvolveram muito mais rápido. Eu tive dificuldade de aprender coisas que hoje eu olho pra trás e falo, gente, como é que eu tive tanta dificuldade? Esses dias eu peguei uma música e falei assim, eu lembro claramente como foi difícil pegar aquela música. Eu falava, nossa, onde que eu achava tanta dificuldade nessa música? Nada como maturidade e o desenvolvimento. Claro. Né? E com quantos anos mesmo você começou? Eu tinha 13. 13 anos. Uma boa idade. Com 13 anos eu tentei vários instrumentos. Tentei violão, tentei bateria, teclado, flauta. Caraca. Mas não... E lá em casa, eu desistia muito fácil, gente. Lá em casa nós todos somos músicos. As minhas irmãs tocam, as duas tocam violão. Uma delas toca também teclado. Assim, vai arranhando, né? Meu irmão é saxofonista, desenvolve muito bem instrumento de sopro, violão, enfim. Meus pais, por incrível que pareça, a coisa mais linda, meu pai agora tá aprendendo a tocar violino. Ai, gente, é lindo ele tocando. Então, meu pai tá com 62 ou Na 63, flor da idade. Na flor da idade. Então, por isso que eu falo, nunca joga é do tarde conhecimento. pra nada, né? É verdade. E o Senhor, ele sempre nos surpreende, né? Minha mãe tá fazendo aula de violão. Eles não são músicos, mas uma coisa que meus pais sempre tiveram, que eles sempre nos motivaram muito. A minha mãe, ela é daquelas que chega aqui, essa minha filha é baterista, essa minha filha canta, essa minha filha toca teclado, essa minha filha que tá gravando um CD, esse meu filho que toca violão, saxofone, enfim. Que aí, legal. quando o Dani entrou na família, esse meu cunhado, meu genro que faz teatro, não sei o quê. A gente vai Ele também né? tem altas habilidades. Tem né? altas habilidades, é verdade. E o Ministério Pastoral, como chegou na vida de vocês? O Ministério Pastoral foi uma grande surpresa, né? Como eu falei, o Ministério Pastoral, assim, eu sempre soube que eu um dia seria pastora. Desde essa idade aí, desde a adolescência, eu sempre recebi palavras pastorais de pessoas diferentes, né? E, de qualquer forma, a gente acaba observando um pouco mais algumas coisas e acaba amando mais algumas coisas. Então, eu sempre gostei muito da pregação, do que faz um pastor. Tive ótimos pastores na minha vida e tive muitas boas referências, né? E, enfim, a gente veio para Curitiba. Para quem não sabe, eu não sou natural de Curitiba, eu sou paulistana. Não dá nem para perceber, né? Não dá para perceber. Eu sou paulistana, eu sou nascida em São Paulo, na capital. Na adolescência, fui para o interior de São Paulo, na cidade de Cosmópolis, né? Eu sou naturalizada curitibana, porém não falo vina, nem penal, nem cancha, nem esse tipo de dialeto que se fala nessa cidade. E, então, nós viemos para cá, não viemos como pastores, nós recebemos um convite para vir para Curitiba. Estava tendo uma transição aqui em Curitiba, o nosso pastor foi convidado para vir para cá e ele montou uma equipe para vir para cá. Não era um ministério missionário, que o ministério missionário ele envia, mas ele sustenta esse missionário, né? Então, moradia, alimentação, enfim, isso tudo faz parte dentro do ministério missionário. Nós viemos com uma equipe que ele formou para que estivéssemos atendendo aqui uma igreja que já estava funcionando em Curitiba, que é a nossa igreja. Nós viemos para cá, como eu falei, a gente então veio para cá para para participar dessa equipe, mas aqui nós teríamos as nossas responsabilidades, trabalhar, estudar, enfim, continuar a nossa vida, só que aqui. Então, nós viemos para cá, na verdade, um pouquinho antes da gente vir para cá. A equipe veio em dezembro de 2014, eu só consegui vir em setembro de 2015, né? Veio depois. Era quase um ano depois, né? Era para vir todo mundo junto, O Dani trabalha numa empresa que ela é brasileira e ela tem em todos os estados.
então ele precisava de uma transferência. Então a gente estava tudo bem nessa transferência. Ele pediu essa transferência, porém, infelizmente, esse vínculo que nós tínhamos ministerial não era suficiente para justificar uma transferência. Apesar que tinha uma vaga na região metropolitana aqui, porém, não justificava. Enfim, e deixa eu tomar uma aguinha. Vai lá. Quer um pedaço de bolo? Lanchinho? Por enquanto não, senão eu vou falar, ninguém vai entender nada. Mas obrigada. Então, e aí ele tentou essa transferência com vínculo ministerial, não poderia, mas então poderia com vínculo empregatício. E aí eu fiz vínculo empregatício da esposa, que no caso seria eu. Né? Então, e ele começou a correr atrás dessa transferência e tal. Então, eu comecei a mandar currículo aqui, eu já tinha me desligado da empresa que eu trabalhava lá em Cosmópolis, uma boa empresa, um bom lugar para se trabalhar. Entendemos que era, então, o momento da gente vir para cá e não foi a coisa mais simples do mundo, porque é uma mudança geral de tudo, né? E eu fiquei de frente com dificuldades que eu não imaginei que eu teria aqui, né? E aí, quando eu vim para cá, eu cadastrei em site de recrutamento, né? E aí, fui chamada para fazer uma entrevista aqui em Curitiba. Vim fazer essa entrevista. Cara e coragem, vamos lá. Cara e coragem. Cheguei aqui, os nossos pastores já estavam aqui, né? E ele me levou para fazer a entrevista. E na minha cabeça, ia dar super certo, não importa onde seja, eu vou, porque eu sou corajosa e tal. Eu não fazia ideia da distância do lugar que eu ia morar e o lugar que era onde eu ia fazer a entrevista. Eu falei assim, não, eu vou. Vai dar certo. Eu fui, fiz a entrevista, eu ia morar no Pilarzinho, para os curitibanos, né? Eu ia morar no Pilarzinho e a entrevista foi no Capão da Embuia. Você imagina? A viagem todos os dias, mas na minha cabeça ia dar tudo certo. Logo ali. O tirinho de espingarda, como dizem os mineiros. Fui, fiz a entrevista e tinha certeza que eu passei na entrevista, porque aos meus olhos eu fui muito bem, né? Até hoje eu não tive retorno dessa entrevista. Tá acredito, então, que não passei. Quem sabe? E nesse mesmo dia, tem dois amigos meus que me indicaram na empresa que eles estavam. E eu vim fazer aproveitei o dia, né? Graças a Deus, eles conseguiram uma entrevista pra mim naquele dia, porque eu ia ficar... Grandes bons amigos. E eu ia ficar naquele dia, eu ia voltar, acho que 2 dias depois, ou no dia seguinte, foi um bate e volta mesmo, né? E aí, eles me indicaram, eu consegui fazer uma entrevista, era uma ponte de feriado, foi bem diferente, assim, a entrevista, enfim. E eu falei, não deu certo, eu tinha certeza que não deu certo a segunda, porque eu não fui tão bem quanto na primeira, né? A recrutadora fez perguntas diferentes, né? Enfim, eu acho que não rolou, né? E aí, 15 minutos depois, ela me ligou falando, Aline, era início de setembro, 1º de setembro por ela, me ligou e falou assim, a gente gostou muito do seu perfil, você tem perfil da vaga, eu gostaria de saber se você pode começar no dia 14. Falei, posso sim, com certeza, porque eu vim pra quê? Porque eu tinha que ter um vínculo empregatício pra gente vir pra cá. Sim, a oportunidade surgiu. Consegui, eu entrei, a porta abriu, não tava nem aberta, eu passei pela fresta. Consegui passar na entrevista, temos o vínculo empregatício e apresentamos, então, para a empresa e não foi suficiente, né? Eu vim em setembro, o Dani conseguiu ser liberado para uma vaga em dezembro. E isso que tinha uma vaga, você tinha falado que tinha uma vaga na região. Exatamente, tinha uma vaga na região, essa vaga foi preenchida, não lembro o que aconteceu, mas não foi. Depois a gente entendeu que era propósito de Deus mesmo, era numa região distante de casa também, né? E aí, depois a gente percebeu que foi um propósito de Deus, enfim. E a gente começou a funcionar, então, na igreja. Eu já estava aqui desde setembro, o Dani veio em dezembro. Nós ficamos 2 meses, né, separados, quase 3, né? Eu fiquei morando na casa do pastor. Por isso que eu falo assim, meus pastores, né, me acolheram de uma forma maravilhosa, né? Eu sou muito grata a Deus pela vida deles. Mas não era a minha casa, né? Difícil, não era o meu lugar, meu marido não estava ali. E eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Eu sou bem intensa, né? Na parte emocional. Então, assim, eu fiquei de frente com situações que eu não achei que seriam um problema. O clima foi um problema pra mim. Eu tinha muita dificuldade com céu cinza, gente. No ano que eu vim, meu Deus do céu, tanto que choveu naquele dia. Naquele ano, teve um mês que não fez sol, gente. E eu falava, como é que uma cidade não faz sol? Não é comum a gente morar num país tropical, meu Deus. E foi também um desafio pra mim. Então, falando pra um curitibano, eu falei assim, que frescura, né? Pelo amor de Deus, só uma chuvinha, sozinho cinza. Tinha que ser paulista, Tinha que ser paulista. Os paulistas só vêm trabalhar. E a questão cultural também. A gente que vem... Eu morei na capital até
até a adolescência e fui para o interior de São Paulo. Então, a maior parte da minha vida eu vivi no interior de São Paulo. No interior você conhece todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem é você anda na rua, você É verdade. fala com todo mundo, você tá tudo com a mão bem? levantada sempre. Se você precisa de alguma coisa, a Aline que trabalha lá em tal lugar. Todo mundo te conhece, você conhece todo mundo. Eu não Onde conhecia tem um ninguém. sapateiro. É. Aquele ali, olha, é bom. Aham. E é assim, tem uma coisa, tem um sapateiro, tem uma loja de doce, mas tem, né? E todo mundo sabe onde que é. E aqui não, tinha várias opções eu não tinha referência nenhuma e fui. Aí comecei, onde eu trabalhava no centro, eu tinha 2 horas de almoço, eu rodava aquele centro, gente. As 2 horas de almoço que eu tinha, eu rodava aquele centro. E eu me perdia, e colocava o Google, voltava, mas no ponto estava certo. E aí, então, voltando para o Ministério Pastoral, a gente veio, então, desculpa a introdução grande, só para vocês entenderem. A gente veio, então, e começamos a liderar os jovens. Nós sempre trabalhamos com jovens, fazia muitos anos. E a gente chegou aqui, então, começamos a trabalhar com jovens também. Começamos a desenvolver um Ministério Jovem, tanto aqui em Curitiba, quanto também nas igrejas, nossas igrejas aqui do Sul, fazer mais conexões, né? E foi um tempo muito bom, de muito aprendizado e crescimento, desafiador também, né? A gente estava aprendendo a lidar com as pessoas que a gente não conhecia. A cultura parece ser algo muito simples e comum, mas ela tem os seus desafios também, né? E aí a gente começou, então a gente ficou ali... Faz 8 anos que eu moro em Curitiba, então a gente ficou mais ou menos uns 4 anos na liderança dos jovens. Foi um tempo muito especial. E em 2019, eu estava grávida. E nós tivemos mais uma transição pastoral. Nossos pastores, eles saíram, né? Se ausentaram do Ministério Pastoral. E nós recebemos o convite para sermos pastores. Meu Deus. Uma proposta, né? Audaciosa, sem remuneração. Mas, assim, nós entendemos naquele momento que era um momento de Deus. Não foi do jeito que eu imaginava que seria. Não foi com a idade que eu imaginava que seria. Desde que eu recebia palavras pastorais, o Dani também recebia. Eu, principalmente, criei uma linha do tempo na minha cabeça que aos 45 anos eu seria pastora, com meus filhos já grandes, numa igreja que eu conhecia todas as pessoas. Não que não tenha acontecido isso, mas eu ia ser primeiro pastor auxiliar e depois... Nós montamos todo o esquema foi todo o script, né? tava tudo certinho, né? E de repente Deus moveu todo o meu esquema, sem falar comigo. Sobra, Deu sim. um vento impetuoso ali, que eu não sabia nem pra onde correr. Eu tava grávida nesse ano, foi em 2019. Em 2019, quando o Arthur tinha 15 dias, nós assumimos a igreja Fonte Church de Curitiba. Foi um tempo muito louco. Muito louco. Eu não vou, né? Não vou falar, porque eu tô conversando com pessoas, estão me vendo. Mas foi um tempo bem, assim, desafiador, bem profundo. Eu sou grata a Deus por esse momento, mas foi bem... Ops. Não precisa voltar, né? Não, tipo assim... Foi uma experiência, gera também frutos. Sim, gerou frutos em mim, né? Naquele momento. Parece que é um mandato, né? De 4 em 4 anos, Deus dá uma mexida em tudo na minha vida. 4 anos... Minha vida é meio que 7. É 7. De 6 para 7, vira. É mesmo? Então, o meu é um mandato mesmo presidencial. Aí, 4 anos atrás, eu estava saindo de Cosmópolis, deixando toda a minha história ali. As pessoas meus grandes amigos, pessoas que cresceram comigo, pessoas que estavam no meu casamento, pessoas que assistiram a minha história, para começar uma nova história com pessoas que eu nunca vi na vida. Né? E, glória a Deus, funcionou. E depois disso, a gente começou aí... O Dani, ele é um grande homem de Deus, mas naquele momento eu vi o quanto ele era um homem de Deus. Porque eu tava recém... deixa eu usar uma palavra melhor do que eu ia falar, peraí. Eu tava tava com um filho recém-nascido. E o Dani... E a gente assumiu uma igreja, uma transição pastoral nunca é fácil para igreja nenhuma. Jamais. Por mais que a gente tenha um preparo, que a gente tenha uma base ali, não é fácil, né? Tanto para quem está saindo, tanto para quem está ficando e principalmente para a igreja. E eu vi assim, eu não conseguia ir no culto ainda, né? Então, emocionalmente eu estava bem abalada. Depois eu entendi que, na verdade, era hormonal e que... É assunto para outra conversa. Mas... Só quem tem filho entende? Só quem tem filho entende, então vamos adiante. E eu estava bem abalada emocionalmente, mas tudo bem, né? E ele ia pro culto, ele voltava sempre com alegria. Eu percebia que ele demorava um pouquinho para entrar, acho que para dar uma melhorada na cara antes, né? E assim... E ele entrava no culto, e cultos que ele fazia para 10 pessoas, 8 pessoas, e alguns permaneceram, outros não. De qualquer forma, nós somos gratos porque
a gente precisa entender que a gente precisa basear nosso ministério em Deus. Com certeza. As pessoas, elas fazem parte do ministério, né? Elas acontecem junto do ministério, é um relacionamento, mas elas não podem ser a base. Tanto porque a gente pode criar uma expectativa errada e depositar no lugar errado a nossa fé e a nossa esperança de que Deus nos chamou e a certeza de que Deus nos chamou para isso. E também porque muitos são passageiros, né? E aí nós, então, assumimos esse ministério em julho de 2019. Foi 15 dias depois que o Arthur nasceu. E o Dani ali trabalhando, a gente tentando... A gente não tinha um briefing, a gente não tinha uma ideia, uma agenda formada, o que a gente vai fazer, né? Quando nós recebemos a proposta do nosso líder, o pastor Otávio, a primeira coisa que eu falei para ele, foi assim, olha, pastor, eu acho que nós não somos a melhor escolha, porque nós não somos teólogos. Minha formação é RH, o Dani é publicitário, ele trabalha numa outra área. A gente lidar com jovens faz muitos anos, mas uma igreja... É uma coisa, né? É outra coisa, né? Eu sei, e Curitiba tem esse viés, esse perfil de uma igreja que não engole qualquer coisa. Não que a gente fosse dar qualquer coisa para a igreja, né? Claro. Mas é uma igreja que ela vai procurar saber o porquê que eu estou falando isso, e isso é muito saudável, né? Sim. Então, isso é muito saudável e muito importante em todas as igrejas. Então, eu me senti, naquele momento, assim, muito incapaz. Muito incapaz. E aquele mês aconteceram muitas coisas. Aquele ano aconteceu muitas coisas que eu realmente duvidei que aquele era o momento. E nós fomos pedindo para Deus nos mostrar claramente. Deus mostrou claramente. Claramente, assim, aconteceram coisas, mudanças. O Dani trabalhava no Bigorrilho e foi transferido para o Santa Felicidade, que é o bairro da igreja. Do lado. E ele trabalhou no Santa Felicidade, foi promovido. Então, muitas coisas aconteceram no ano de 2019 na nossa vida. E o Ministério Pastoral começou dessa forma, né? Nós não planejamos isso, os nossos líderes não planejaram, nós tivemos pastores que nos lançaram muito, né? O pastor Marcos e a pastora Silvana nos lançaram muito. Então, eles nos ensinaram muitas coisas, nos lançaram e acreditaram muito em nós. E uma dos perfil dos nossos discipulados e do nosso convívio com eles era justamente esse. Sempre que tinha algo, o pastor Max sempre lançava, olha, eu tenho aqui o Daniel e a Aline e tal. Foi até ele que nos lançou para nos tornar líderes da região sul, né? Então, assim, só que agora éramos nós que precisávamos nos identificar como pastores e fazer com que a igreja também nos identificasse como pastores, porque a gente era o Dani e a Aline. Sim, até hoje nós só somos. o Dani e a Aline. A gente era o Dani e a Aline. Então, assim, até hoje tem pessoas, por exemplo, vocês quando me chamam de pastores, eu até estranho. É comigo mesmo. Né? Então, a gente se adaptar a essa realidade. Exatamente. Né? Então, assim, gente, foi hoje nós estamos começando a colher frutos desse período, né? Então, é lógico, gente, que a gente quer chegar tudo pronto. Ai, que lindo, tudo funcionando. E durante esse período, Deus nos ensinou muitas coisas, a duras penas, como igreja, ministério pastoral, ministérios da igreja, tudo, né? Então, assim, e eu pulei uma parte, né? Eu falei pro nosso pastor Otávio isso. Eu falei, então, pastor, nós não somos teólogos, então acho que não é a melhor opção agora, né? E como a gente sempre esteve muito envolvido no ministério jovem, ministério de louvor, tudo, o Dani no ministério de teatro ali, a nossa vida era muito insana em Cosmópolis, né? A gente tinha programação todos os dias da semana, todos os dias. Eu trabalhava no comércio, então um horário mais estendido, final de semana também, então era muita loucura. E a gente até teve um período de teologia na nossa igreja, mas se a gente fosse fazer a teologia naquele momento, a gente ia ter que abrir mão de algum ministério, pelo menos uns 2. E a gente estava em um momento ali que não ia dar, né? E a gente fez a escolha de continuar ali no ministério e acabamos postergando a teologia. Nós entendemos que é, sim, muito importante, mas eu não acho que é a base para uma vida pastoral. Não que a gente não tenha que estudar, se preparar, entender certas coisas, mas é muito importante. De forma alguma, eu não estou desvalorizando o ministério pastoral baseado na teologia. É importante, mas tem mais algumas coisas, além da teologia, que é necessárias no ministério pastoral. Então, não somos teólogos ainda, seremos, mas ainda não somos. E nós estamos muito felizes com Deus, tudo que Deus está fazendo aqui.
né? Como eu falei, né? Eu tinha um plano, Deus antecipou esse plano, tirou algumas coisas e hoje eu olho para o ministério pastoral com outros olhos. Porque até teve um período da minha vida que eu desisti. Eu falei, olha, eu não quero ser pastora. Para passar o que essas pastoradas passam, eu não sou obrigada. Então, eu estava muito bem na minha profissão, nada a ver com pastora. Eu tô aqui para tudo que vocês precisarem. Pode pedir para eu fazer qualquer coisa nessa igreja. Mas pastora eu não quero ser. E esse realmente tinha morrido completamente diante de várias situações, de várias pessoas que estavam próximas a mim, que eu comecei a observar. E eu falava, não é isso que eu quero não, sinto muito. E graças a Deus eu fui curada disso. E assumi um ministério curada disso, e aí foi uma nova fase da minha vida, né? E nós vemos a mão de Deus agindo no nosso coração, na nossa mente, em tudo, né? Lidar com pessoas é um desafio e é também uma bênção, né? Então, todos os dias a gente tem que entender, gente, a gente está fazendo algo aqui, não é sobre nós, não é por nós, não é apesar de nós, de qualquer ministério, principalmente pastoral, né? Então, eu louvo a Deus por ter tido essa oportunidade de estar pastoreando essa igreja, uma igreja linda, maravilhosa, uma igreja com pessoas de histórias lindas, profundas. A gente tem muitos testemunhos profundos, grandes homens e mulheres que Deus está trazendo perto de nós. Nós vemos que hoje eu identifico a nossa igreja como uma comunidade em crescimento, né? A gente tem chegado pessoas, famílias, crianças bastante, né? Muitas. Graças a Deus. E nós vemos que nós estamos em crescimento, que é um constante crescimento, né? Agora, se você perguntar, mas qual que é o objetivo da nossa igreja, assim, eu não sei o objetivo, não. Assim, aonde você quer chegar como igreja, por exemplo? Eu já sonhei muito com multidão. Hoje eu sonho mais com um núcleo, assim, tipo, disso aqui, ó. De eu poder sentar com a Gi na casa dela, na minha casa, a Joyce, as pessoas, nós estarmos juntos na mesa, independente da quantidade de pessoas. É óbvio que quantas mais pessoas dentro das igrejas, menos pessoas no inferno. Com certeza. Não quer dizer que estar dentro da igreja é não estar no inferno, mas tem mais chance, né? Essa é a nossa esperança. É a nossa esperança, pelo amor de Deus. E no momento agora, pastora, qual é a fase da sua vida? Fase da minha vida agora, como eu falei, né, antes, eu vim trabalhar aqui, né? Então, eu sempre estive no mercado de trabalho desde os 14 anos. Comecei a trabalhar na feira, servia pastel, fui mandada embora. Trabalhei em feira. Trabalhei em feira também. Mas com roupa, não com pastel. Não, eu trabalhava com pastel, fui mandada embora, né? Porque eu não conseguia entregar um pastel inteiro. Eu não sei o que acontecia, gente. Eu pegava Acho que por isso que eu nunca trabalhei em pastel. Então, Gi, eu e a gente tem um viés parecido. E eu não conseguia, gente. Eu não sei se eu ficava nervosa. E eu entregava os pastéis tudo assim. A moça, bem delicadinha, falou assim, Aline, você me desculpa, mas a gente não vai poder continuar. Porque eu preciso entregar os pastéis inteiros, porque o cliente tá ficando feio. Tá bom, obrigada. Foi bom estar por aqui. Fiquei horrorizada, triste, né? Meu primeiro emprego. Ganhava R$40 por final de semana, mas graças a Deus, tava lá. E aí eu trabalhei um tempo no comércio, vindo agora para Curitiba. Agora, 8 anos atrás para Curitiba. Trabalhei nessa primeira empresa aqui, que foi muito bom mesmo. Eu percebo que foi um momento de cápsula, assim, de você, vamos ficar preparados, assim, eu tive a oportunidade de lidar com várias pessoas, conhecer a cidade, enfim, né, e aí tive a oportunidade de trabalhar numa outra empresa muito boa também, uma multinacional, e quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu me realizei muito, né, era uma multinacional, nossa, que legal, agora eu vou fazer tudo, né? Tudo que tiver na minha área fazer, eu vou fazer Power BI, eu vou fazer, me especializar em dashboard, vou fazer minha pós, e vou fazer. E aconteceu tudo isso na nossa vida ministerial, e nós fomos consagrados a pastores 3 meses depois, né, que nós assumimos, né? Então fomos consagrados em outubro. E aí, depois dessa consagração, gente, eu não percebi isso no momento, mas depois daquele dia eu vi que o meu amor pelo corporativo estava sendo sepultado ali, né? E aí, não que eu deixei de fazer meu trabalho, muito pelo contrário, eu tive uma gestora incrível, né? Mas eu fui percebendo que Deus estava movendo alguma coisa ali. E em outubro do ano passado, outubro também, outubro do ano passado, eu fui desligada dessa empresa, eu pedi para ser desligada. Não tinha possibilidade nenhuma. E Deus deu uma oportunidade. Eu fui sair dessa empresa. E aí, eu sou do lar, né? Meu Deus, que palavra, né?
Do Do lar é lar. chocante. Do lar é muito chocante, né? Pra mim é uma benção, porque eu, pela primeira vez eu podia falar. Eu e a Joyce fomos outro dia numa consulta e a moça perguntou assim: qual a sua profissão? Do lar. Olha, eu sou do lar, gente, eu pensei que não queria usar esse termo. que honra. E na verdade, depois a gente fala sobre isso, o do lar às vezes é assustador, né? Mas é uma benção. E eu realmente entendi que esse é o momento da minha casa, é o momento do meu lar. E você não estava no seu lar antes? Tava no meu lar antes, mas eu estava bem dividida, né? A Gi tem uma dupla jornada, né? De 3 para 4. Não é fácil. Não é fácil. Então a gente trabalha, a gente chega, vai fazer comida, aí vai fazer limpar a casa quando dá, e toda aquela questão. Aí tem a Cuida do criança filho, para você cuida do dar marido. exatamente atenção. O marido também vai querer ter atenção e vai querer, obviamente, né, ter um momento com a esposa, enfim. E eu cheguei num período que estava muito dividida. Apesar de gostar muito do corporativo, eu via que o meu trabalho estava me consumindo. Eu não conseguia dar 100% de nada que eu tinha. 100% no trabalho, nem 100% na igreja, nem 100% para minha família, enfim. E eu não me entregava completamente em nada disso que eu tinha. Ficou multitarefas. Ficou uma multitarefas que no fim você não dá acaba nada. entregando nada, né? Então eu estava pela metade. Estava pela metade em tudo isso. Então, assim, essa questão de você dar, eu quero falar no sentido de entregar. Entregar quem você é. Entregar aquilo que você tem. E eu não conseguia entregar nada, né? Então, assim, nós começamos a orar e Deus foi nos mostrando claramente também que era esse momento. Obviamente, gente, que você vai ter que abrir mão de certas coisas. Alguns padrões você vai ter que abrir mão. Então, fala assim, mas você é contra as mulheres que trabalham? Não tem nada disso. Não é esse o ponto, Não né? é esse o ponto. Esse é o meu momento. Por um bom momento eu estive no mercado de trabalho, como eu falei. Trabalhei os últimos 30... Os últimos 20 anos. Você não ia entregar a sua idade, né? Não. Os últimos 20 anos, né? Mas agora é o momento do meu lar. E Deus está me levando para até outras, né? Outras áreas aí, sei lá, de empreendedorismo, enfim. Mas hoje eu vejo que é o momento do meu lar, da minha igreja, daquilo que Deus entregou para que eu possa desenvolver. Eu vejo que o meu filho hoje, o Arthur, ele é alguém que ele precisa de mim por inteiro. Eu falo sempre assim, e eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, que os nossos filhos, eles precisam de nós, principalmente saudáveis. Com certeza. Saudáveis emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. O que acontece é que muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas o que acontece muitas vezes, a gente faz tantas coisas, a gente tem tantas responsabilidades, que quando nós sentamos para descansar, nós nos sentimos culpadas. Por muito tempo, eu sentava e falava, cara, tem alguma coisa errada. Esse lugar não é para mim agora. Em algum momento eu vou poder descansar, mas não pode ser agora. Né? Então, assim, eu estou descansando, mas tem uma roupa ali que eu preciso pôr na máquina. Isso. Ou seja, você não descansa, porque a sua cabeça continua. Então, eu vejo que agora é o momento do meu lar. Eu vejo que agora é o momento de eu cuidar disso. E com isso, Deus vai nos mostrando outras coisas, né? No começo a gente falou da mesa, como ela apareceu na minha vida. E teve uma parte ali da mesa que apareceu na minha vida de um jeito que eu não imaginava. Eu falei sobre a profissão da mesa, mas apareceu uma parte ali que quando eu comecei a pesquisar essa questão da mesa, uma minha discipuladora, que é a pastora Carol, lá de Florianópolis, falou assim, Aline, a gente começou conversando várias vezes em discipulado sobre a mesa, ela falou assim, existe um curso que chama Experiência do Lar, você já ouviu falar? Nunca ouvi falar. A gente estava na pandemia ainda, e eu comecei a pesquisar sobre esse curso e tal, e eu via que só tinha online. Eu falei assim, eu não quero fazer online, eu acho que é um curso legal de fazer, e eu quero fazer, mas online não vai funcionar, olhando para o que o curso oferece. Beleza. E foi passando, e eu deixei, né, continuei trabalhando e tal, e eu comecei, aí teve um dia que eu tava orando, eu falei assim, eu tinha conversado com uma amiga minha sobre isso também, né, assim, mas não foi junto, tá, gente, eu tô fazendo cortes aqui da minha linha do tempo, mas foi assim, 2 meses depois, 3 meses depois. Teve um intervalo. Teve alguns intervalos. E eu tava assim, orando, tava muito inquieta aquele dia, em relação a acontecer um monte de coisa no meu trabalho, a minha demanda era muito insana, né, então, tipo, era tudo muito rápido. E eu pensando assim, eu sentei pra almoçar, aí eu tinha que levar o Arthur na escolinha, o Arthur estava em fase de adaptação, aquele mês foi uma loucura. E eu sentei assim, eu falei assim, Deus, o que o Senhor realmente quer pra mim agora? Qual período da minha vida, qual estação que o Senhor quer agora? Por incrível que pareça, alguns minutos depois apareceu alguém lá na frente, e era o correio, a transportadora, entregando
um presente que eu ganhei de uma grande amiga minha. E quando eu abri, era o livro da experiência do lar. Caraca. E eu falei, meu Deus, socorro, Ai, é você, Jesus. Resposta mais clara, né? Que Respondi essa. as coisas, mais claro que a água. Eu falei, meu Deus. E ainda assim, depois desse período, eu fiquei procurando curso. Não tinha, a gente estava em pandemia. No final da pandemia, uma pessoa muito especial, que hoje é a minha mentora, ela abriu esse curso. Abriu essa oportunidade e eu vi ela postando. Não consegui participar da primeira nem da segunda turma, porque já estava lotado, né? Já estava com vagas fechadas. E também porque o período eu ainda estava trabalhando, né? E o período não estava batendo com meus horários. E eu falei, não vai dar. E aí eu saí do meu trabalho em outubro. Em novembro ela abriu uma turma presencial. Falei, essa é que eu vou. E foi uma bênção. E então eu fiz esse curso da experiência do lar. Ele não é nada rentável, assim, né? Como eu falei do início, né? Sobre a profissão da etiqueta, de organizar a mesa na casa da pessoa, de vender peças. Não é isso. E eu fui para esse curso com uma expectativa nesse sentido. Se eu vou colocar mais uma estrelinha no meu currículo, porque eu ainda estava com a mentalidade corporativa. Então, vou colocar mais uma estrelinha ali no meu currículo que vai funcionar. Cheguei lá, fui arrebentada de ponta a ponta e vamos lá, né, gente? É isso mesmo. E agora, graças a Deus, terminei o curso. Foi uma bênção. E a gente já está começando uma turma agora em julho, daqui 2 semanas. Então, vai ser a minha primeira turma, que eu vou poder mentorear. Então, assim, esse é o momento da minha vida. O meu lar, e através do meu lar, o lar de terceiros e quartos e ir agregando isso nos lares. Esse é o momento da minha vida agora. Sensacional. Muito bom. Que traga muitos frutos, né? Amém. Porque os lares hoje parece que precisa muito mais, não que antes não era necessário, né? Sim. Mas como a gente começou falando sobre isso, né? Mas hoje a gente vê essa necessidade de trazer conhecimento para o lar, de trazer esse tempo de estar junto, de desfrutar da companhia, de largar o celular, o tablet, a televisão, o computador, seja lá o que for, e parar um tempo junto em família para estar na mesa, estar junto, estar reunido. Eu vejo essa questão familiar, né? Assim, ó, eu e o Dani somos casados há 12 anos. Nós iniciamos a nossa história há 17 anos, 18 anos. Somos casados há 12, o Arthur tem 4 anos. Então, eu glorifico muito a Deus, a forma que Ele foi fazendo as coisas acontecerem na nossa vida. Lógico, gente, tem desafios para todo lado, né? A gente, no tempo que a gente está aqui, não dá para falar sobre tudo que a gente poderia e queria falar, né? A gente pode fazer um parte 2, parte 3. Mas vai longe essas Vai partes. longe, ainda mais que você sabe que eu falo pouco, né? Mas realmente eu vejo que é uma urgência. Tanto importante quanto urgente essa questão do lar, de voltar para as famílias. O que está acontecendo dentro de algumas famílias, dentro de casamentos, dentro de paternidade, dentro de maternidade, é desesperador. Né? E a gente vê que o ponto de partida é a família. Com certeza. Né? Eu não vou enaltecer a família, a família está acima de Deus, não é nada disso. Só que eu entendo que Deus criou a família no Éden. É porque Ele tinha um propósito muito grande e eterno para isso. Porque, gente, poucas coisas do Éden continuaram. A família continuou. E nem eu falei outro dia, eu acho que foi na conferência da família. Por que Deus, então, não fez um Caim, um Abel de barro? Né? Ele fez com que o homem e a mulher tivessem ali uma relação para justamente demonstrar, gente, esse é o padrão. É assim que vocês têm que reproduzir. É assim que vocês têm que continuar. A gente podia até hoje ter uma maquininha lá, apertar. Eu quero um índiozinho, cabelinho liso, um olhinho escuro e uma pelinha marrom clarinha. Ok, play. Ok, daqui 24 horas você vem buscar o seu produto, vem com o manual de instrução e é isso aí. Né? Seria muito mais fácil. Manual de instruções ajudaria bastante. É necessário, inclusive, né? Mas não, Deus continuou que a gente constituísse família, que a gente continuasse aquilo que começou lá no Éden. Né? E isso eu não quero falar nem só sobre a quantidade de reprodução, a necessidade da reprodução, mas justamente aquilo que nós temos, a gente realmente tem uma qualidade. Né? Então, isso é muito importante, eu vejo que seja. Muito bem. Respondidas as suas perguntas? Ai, muitas perguntas respondidas, muitas caixinhas abertas. Como você disse, a gente acaba não tendo tempo, né, pra falar tudo que vai vindo à mente nesses momentos. Mas, pra mim, foi muito produtivo, uma conversa muito boa, muito legal, muito agradável. Que a gente
pode pensar Bem em impactante. continuar um plano B, C, D. Sim. Mas a Joyce é a chefe e ela que manda. Quem sabe, Aline? Chefe, dá um lugarzinho na sua agenda aí, parte 2. Quem sabe rola? Vamos pensar, né? Apesar que- Mas fala demais. Não, deixa outro fale menos. Então, Aline, pra finalizar esse tempo aqui maravilhoso que tivemos, 5 perguntas, bate pronto. Beleza. Perguntei, respondeu, hein? Rapidão. Ok. Comida preferida? Lasanha. Sonho? Ah, uma casa. Algo inaceitável? Mentira, falsidade, hipocrisia. Odeio. Boa. Uma motivação? Jesus, e ele vem nos buscar. Essa é a maior motivação. Ótimo. E pra finalizar, assim, uma lembrança? Meus pais, nossa casa, a minha infância. Incrível, né? Pra finalizar esse momento, realmente, família. Família é... Família resume tudo, né? Uhum. E para encerrar, pastora, você poderia nos dar um conselho? Um conselho? Dou um conselho, sim. Anotem essa, tá? Na verdade, eu vou dar Peraí. 3 conselhos. 3 conselhos. É que a gente ame ao Senhor acima de todas as coisas. Tudo. Tudo. Tão amplo quanto não amplo. Então, que o Senhor seja a nossa prioridade acima de todas as coisas. Acima da nossa família, dos nossos sonhos, dos nossos planos, de tudo. Ele precisa ser a nossa prioridade. Honrá-lo, obedecê-lo e glorificá-lo precisa ser a nossa prioridade. Sempre e para sempre. A segunda é que a gente viva cada fase da nossa vida. É importante a gente abraçar os nossos momentos, ainda que eles não sejam tão fáceis, alguns momentos são desesperadores, mas é importante que a gente abrace esse momento. Dá um cafunézinho dele ali e solta ele quando for necessário. E o terceiro, e muito importante, que eu queria falar para vocês, é que se cada um cuidar da sua vida, dá tempo até de tratar o cabelo. Cuida da sua vida. Galera, esse foi o nosso podcast. Obrigada, Angélica. Obrigada, pastora. Foi uma honra ter vocês aqui conosco. Pessoal de casa, curtam, comentem e compartilhem com os amigos. E principalmente orem por nós. Deus abençoe a todos. Tchau! Tchau!